E quando a gente tem que disputar vaga, espaço, pista, opinião com os motoristas de ônibus e os seus trambolhos, os ônibus, transporte coletivo, busão, qual é o nome na sua quebrada aí que se dá aos ônibus? É fácil? Nem um pouco. Acontece sempre de brigar com motorista de ônibus? Acontece com uma certa frequência. E o que a gente faz? Peca pra um caramba porque não tem muito pra onde correr. Salve, salve geral! Motora de app pecador na área. Faz tempo que eu não falo, mas não quer dizer que não seja uma verdade. O homem nasce bom, o que o corrompe é o trânsito e os passageiros. Mas hoje vamos falar sobre um tipo de grandeza, sobre um tipo de volume, sobre um tipo de tamanho que nos acomete e que nós, bem, seja lá qual for a cidade do Brasólio que você estiver falando, você vai, em algum momento do seu dia, da sua vida, da sua história, lidar com os motora de busão. E vou te falar, cara, é uma luta que eu já, digamos assim, assumo que é um tanto quanto perdida, tá? A gente não vai vencer ela não, porque eles são maiores, eles são grandes e eles são folgados para um Cacilda. Ai, bem, eu já tive alguns entraves, pequenos, grandes e médios com motoristas de ônibus, uma fechada aqui, outra acolá. Vou dizer que eu nunca fechei os motora de ônibus, ou que eu nunca causei algum tipo de incômodo para eles, estaria eu mentindo aqui e pagando de santinho do pau oco, que eu não sou. Mas na maioria das vezes, assim como qualquer motorista que tenha um carro grande, que tenha um veículo grande, o cara pode estar de jegue, pode estar de uma manada de vaca, se é que vaca a gente denomina por manada, não sei, que eu sou burro, senão eu não estaria aqui trabalhando como motorista, eu estaria lá no processo de gestão dos aplicativos. Aí ó, já vamos falar que eu sou preconceituoso, mas bem, a gente acaba ocupando as mesmas vias e em algumas situações dividindo, para não dizer disputando, porque eles são grandes. Eu já comentei em algum momento, alguns vídeos aqui, vocês devem se lembrar, sobre os micro-ônibus escolares, que tem lá uma certa similaridade, daria pra gente falar que é algo parecido, é igual, talvez nem tanto, enfim. Mas os motora de busão, meu amigo, os motora de busão com os seus trambolhos dão um trabalho gigantesco. Primeiro que, antes de entrar no assunto ou da culpa deles, eu poderia dizer que o nosso querido poder público tem uma grande parcela de culpa, pelos quais eu acabo às vezes me entristecendo, me enraivecendo, me emputecendo com os ônibus e os seus condutores motoristas, porque assim, motora, mas as cidades no Brasil não foram planejadas, então não tem como você exigir que o poder público mensure junto com a engenharia de tráfego e trânsito as ruas exatas e propícias e as ideais para que os ônibus passem. Bem, eles foram eleitos para estar lá e fazerem isso e colocarem as pessoas técnicas e capacitadas para tal, não sou eu, então eu vou xingar, porque às vezes numa rua minúscula a gente tá vendo um trambolho de um ônibus, por mais que seja um micro-ônibus, pô, motora, você tá pegando pesado, às vezes é um micro-ônibus que não é a mesma coisa do que um ônibus grandão. Bem, causa dano e causa chateação de qualquer jeito. Mas, eu acho que dá para concatenar todo esse vídeo com uma sincera e única explicação. Quanto maior é a pessoa, quanto mais poder, quanto mais robusta, quanto mais espaçosa, quanto mais forte, quanto mais maior de grande, mais ela vai achar que ela é a dona do pedaço, o rei da cocada preta, a rainha de Sabá, e seja qualquer outro ditado popular que você possa me ajudar a colocar aí. E aí não dá para fugir, não dá para dizer que não sirva para os motora de ônibus, porque eles são grandes. E eles entram e não estão nem aí. Mas vamos falar sobre alguns aspectos que eu acho que
piora e muito a nossa convivência com esses seres humanos, se é que eles são humanos, se é que eles têm coração. Porque assim, antes de qualquer coisa, tá? Não vou nem dizer por mim, você tá falando porque pra você é conveniente e por isso você fala. Bem, você já deve ter visto com certeza, uma pessoa de idade que chama um ônibus e ele não para no meio fio, ele para no fio e meio, ele para muito distante, muito distante. E eu não preciso nem falar só das pessoas de idade, tá? Qualquer pessoa vai ter que dar 2, 3 passos, ir pra rua. Ainda tem os motoca, precisamos e falaremos dos motocas em algum momento da vida, que às vezes querem cruzar e querem cortar pelo lado direito, e vai deixar tudo muito mais complicado e muito mais difícil. Mas aí o cara para muito distante, dificultando o embarque daqueles que estão pagando para que ele parasse certinho. E aí não só colocando os seus pedestres e as pessoas que vão utilizar o serviço desse ônibus, como também ele vai ocupar provavelmente uma faixa e meia, se ele não parar no meio fio, onde ele de fato deveria parar. E aí eu acho que o que pior pega e o que pior pesa é o fato, de verdade, desses caras serem folgados, porque são grandes. Cara, é tipo assim, joguei. Não vou nem dizer sobre o cara que dá seta e entra. Às vezes o cara nem seta dá. Então, cara, vamos ser bem honestos, vamos ser bem sinceros, cara. O cara é grande, o cara é robusto, o cara é pesado. Ele pensa assim, bem, joguei. Se você bater, a culpa até você provar. E aí a gente entra num assunto que eu não sei quanto de vocês acreditam, acham que também acaba sendo história de carochinha, a tal da máfia das empresas de transporte público. Aqui em São Paulo, exatamente agora, na cidade de São Paulo, não exatamente agora, mas de um tempo a gente ouve falar de uma suposta máfia com um suposto prefeito e as supostas lideranças e poderes públicos. E então, se você bate num busão, mesmo estando certo, até você conseguir provar, o chá de canseira que vai dar, muitas pessoas que a gente ouve dizer cara, eu não vou perder tempo, não vou esperar, porque é muita encheção de saco. Eu já tive alguns pequenos encostos com motoras e com os seus ônibus, algumas vezes, e a última foi em Santo André, no centro conturbado de Santo André, que tá um caos agora. Eu vou até deixar marcado aqui que esse vídeo está, na verdade eu até estou em Santo André agora. Sim, estou em Santo André, próximo da Carijós, enfim. O motorista deu seta e entrou, pegou o meu retrovisor, ele é daqueles retrátil, que ele vira tanto para um lado como do outro, não sei se é retrátil o correto, e eu calmamente, como uma boa pessoa ponderada e contida que sou, encostei do lado dele e o xinguei até a 15ª geração, e ele, você que não esperou eu entrar. E o pior, o que me deixa emputecido nesses casos é o fato de que o cara faz cagada, faz caquinha, tá fazendo coisa errada e ele ainda acha que ele tá na razão dele, porque eu até prefiro falar daqui a algum tempo sobre leis de trânsito, sobre o código de trânsito, as leis de trânsito de um modo geral, porque muita gente às vezes defende uma posição que ela acha que tá certa e ela tirou do cu dela e acha que, não, eu tô certo, você que tá errado. Foi o que ele falou pra mim, mas assim, de um modo geral, o que eu posso dizer que é complicado, em específico, nos motoristas de ônibus, vamos falar sobre caminhões também, já falamos sobre... Nós já falamos sobre micro-ônibus, já falamos sobre vans escolares, temos que falar sobre caminhões, temos que falar sobre as SUVs, os carros grandes, chiques, enfim. Mas assim, como eu já tinha dito em algum momento do vídeo, o fato de serem grandes, e principalmente os ônibus, que é uma lataria, não sei se é uma lataria mais forte, mas assim, o carro não é deles. Então, se bater, a empresa que se lasca, até que fique aprovado. Se você, por um acaso, trabalhou ou conhece quem trabalha como motorista de transporte público, comenta aí se eu tô falando muita besteira, mas assim, as empresas geralmente são muito bem resguardadas e tem muito mais grana para lidar com um possível problema batido, uma possível avaria, do que nós estamos trabalhando por ganha-pão de cada dia.
Então, resumindo, eles são grandes, então, por serem grandes, são demasiadamente folgados e acabam que não estão muito preocupados se vai bater, se vai atropelar alguém, se vai causar dano, seja no ônibus que ele está dirigindo da empresa, porque ele não tem amor nenhum, ele só quer ali fazer, bater o ponto dele e ir embora e que se lasque, ou se vai fazer um mal para algum outro motorista ou até algum pedestre, como eu já citei para vocês. Então, fica aqui a minha indignação, e eu tô generalizando mesmo, que se lasque, generalizam pra caramba motorista de aplicativos, motoristas de um modo geral, então vou generalizar, tô que se foda, não tô nem aí. Então, é isso, os caras são grandes, ele acha que eles são dono da rua, eles têm um certo poder, sei lá como que eu posso dizer, por conta da própria lei, por terem alguns privilégios, posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, mas eu prefiro e eu preciso desabafar que, de fato, os motora de busão, às vezes... Ai. E aí, só comigo? Já aconteceu contigo? Comenta aí, segue nós, divulga pra galera aí que também é indignado. Às vezes não precisa nem ser motorista de aplicativo, tá? Só o fato de ser motorista e já ter dividido ou sempre dividir espaço com motorista de ônibus, com certeza tem gente que é tão indignada quanto eu, então comenta, curte, siga e é isso, é nóis.